maior que qualquer rede social que a gente viu. Em 2 meses já atingiu 100 milhões de pessoas no mundo todo, e hoje já deve ter, esse número já está ainda maior. Mas ele trouxe atenção para um tema que já estava aqui, né? Não é um tema novo, o Adriano vai falar um pouco sobre isso, e não tem melhor pessoa no Brasil, e eu digo até no mundo, viu, Adriano, porque a gente tem uma oportunidade aqui na Sampo. O Adriano é reitor da Sampo, é meu sócio, grande amigo, mas ele também é pós-PhD pela Colômbia em inteligência artificial, mas também é ligado à educação, né? Então, além de reitor da Sampo, ele é um dos melhores professores da Sampo, então por isso que eu falo que tem poucas pessoas que explicam tão bem, de forma tão didática, o que está acontecendo e qual a perspectiva. E uma coisa que o Adriano ele é muito realista, né? Ele começou como professor e super especialista em finanças, e como um bom financista, o Adriano é aquele cara que essa tendência vai, essa tendência não vai. O dia que o Adriano, sei lá, 1 mês e meio atrás, a gente teve uma conversa, ele falou: Camila, esse negócio é sério. A hora que ele falou que é sério, é que essa tendência aqui está aqui para realmente mudar a forma como a gente trabalha hoje, não numa área específica, mas em diversas áreas, e mudar para o bem, né? Tem muita gente que se assusta com o tema, mas eu acho que tem muita coisa sendo discutida boa. O ChatGPT é só uma das ferramentas, então a gente vai falar um pouquinho sobre diversas ferramentas que já usam inteligência artificial generativa também. Eu acabei de voltar do South By, que é um festival de tecnologia, música e outros temas, e o tema lá foi muito assim, teve uma menção ao ChatGPT, o co-founder estava lá, mas a gente viu que o tema é muito mais amplo que só uma ferramenta. São muitas ferramentas, e essa nova forma de usar a inteligência artificial generativa para trabalhar. Então, vou passar a palavra ao Mussa, e aí no final a gente vai ficar com o Mussa mais ou menos até umas 9h30 com ele explanando, e depois a gente vai fazer uma parte de perguntas e respostas aqui. Eu vou ajudar a moderar. O pessoal que estiver online vai colocando as perguntas aí, que o Mário vai me ajudar a fazer essa moderação aqui das perguntas. Camila, acho que vale dizer que o evento, a apresentação, vamos dizer, a parte estruturada desse nosso encontro vai até as 9h30, depois até as 10 a gente fica aqui para os que puderem, mas justamente para quem precisar sair entre 9h30 e 10 horas, obviamente que fiquem à vontade. Mário, pode autorizar o Adriano a compartilhar a tela, por favor? Deixa eu ver se eu consigo. Ok, um segundo. Por aqui, não. Talvez. Ah, você não deu? Porque ele está como host aqui. Bom, deixa eu começar. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Privilégio receber vocês aqui, né? Tanto presencialmente como o pessoal que está remoto. E para mim é uma alegria dupla, como a Camila falou, porque é um grupo super especial e eu tive o prazer também de ser aluno, né? Em 18, 19, lá do pós-doutoramento, e uma mistura de... Não foi CBS, né? Mas foi uma mistura de engenharia com Teachers College, juntando IA e educação. Então, é um prazer enorme estar com um grupo tão especial. A gente vai falar de IA generativa, né? E afunilar para ChatGPT, que é o primo mais famoso dessa família de generativo. Eu gosto de começar com IA, antes disso, né? Como o grupo é heterogêneo, né? Eu vou começar do começo, vai ser rápido, mas eu preciso desse alicerce para a gente entender de verdade a IA generativa. E o que é IA, né? Se eu pudesse resumir em uma só palavra, obrigado, o que é IA? Eu diria que IA é igual a predição. Mas, saiu um novo estudo de Stanford, mais de 95% do que de verdade gera valor em IA, porque IA é um campo muito grande, o que de verdade gera valor são algoritmos do tipo, me dá o input A, e lhe darei o output B. Como lhe darei? Farei, né? O algoritmo vai fazer uma predição, portanto, uma previsão matemática de B baseado em A. Mais de 95% do que de fato existe de A, é verdade de A, é isso. Me dá A que eu te dou B. Bom, trouxe alguns exemplos aqui para a gente só tangibilizar um pouquinho. Me dá e-mails que predirei se é um spam ou não é um spam. Como é que isso foi treinado? Com uma série de dados de A
E o label, uma série de dados de B. Alguém teve que rotular, não é isso? É spam, não é spam. E você ajuda a rotular, assim como eu ajudo a rotular, toda vez que chega um e-mail que não foi para spam e era spam, e você fala spam, não é isso? Está ajudando o algoritmo a treinar a predição. Me dá áudio e te darei texto, do speech to text. Me diz para onde você vai, eu vou te dizer o melhor caminho. Waze, é isso. Me dá propaganda e algumas informações de usuários que te direi se vai clicar ou não dos usos comerciais de maior valor em IA, não é isso? Predizer, né? Clique, abertura de e-mail, etc., de notificação. Me cadastre e navega um pouquinho em rede social que predirei um feed personalizado. Me dá foto de produto finalizado na fábrica que ele vai predizer se tem defeito ou não tem. E para atualizar, né? Me faz a pergunta que eu predirei a resposta. Predição, 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 predição do começo ao fim. Ou seja, é só matemática. Só que esse só tem que estar entre aspas, não é isso? Porque essa predição está atingindo acurácias muito altas. Muito altas. Em alguns tipos de predição, a gente está conseguindo bater 95%, 96% de acurácia. Isso é muito alto. Né? A gente está cada vez mais viciado em rede social, porque eles conseguem predizer se você vai ou não vai gostar de um feed com 95%, 96% de acurácia. Puta, ele não erra. Né? Ele não erra. Fica muito bom, tá certo? Então, é só predição. Isso é super importante para a gente seguir. E é igual a máquina preditiva, né? Se quiser substituir a máquina por algoritmo, é melhor ainda, porque não tem nada de hardware, é software. E, só para dar um nomezinho técnico, tudo que a gente fala do tipo, me dá o input A, que te darei o output B, via algoritmo, são baseadas em duas técnicas. Só para dar o nome, né? Uma é supervised learning, a outra é reinforcement learning, e essas duas formam, essencialmente, o que a gente chama de machine learning. Por isso que machine learning e IA têm sido usados como sinônimos, apesar de não o serem. Mas é que se 95% do que de fato gera valor em IA é predição de B baseado em A, nós estamos falando que quase tudo que a IA tem é machine learning, baseados nessas duas técnicas. Bom, e a IA generativa? Agora chegando nela, né? Gosto sempre de, quando fala de IA, dessa frase de Arthur Clarke, que eu acho que ela ajuda muito. Qualquer tecnologia suficiente avançada é indistinguível da magia, não é isso? O pessoal parece criança, né? A gente também, não é isso? Fica bobo com o ChatGPT e seus primos, né? O que é IA generativa? Algoritmos criam, entre aspas, porque na verdade eles não criam, né? Eles predizem conteúdos usando o que aprenderam com os datasets anteriores. Só que ainda é pura predição. Absolutamente predição. E se é predição, eu coloquei um 95% aqui, que é algo aproximado, a gente está falando de probabilidade. Ele não é preciso, ele não é exato, ele é probabilístico. Alguns exemplos, famosão ChatGPT, o DALL-E, não sei se vocês já mexeram nele, é da própria OpenAI, mas ele é um bichinho que você vai descrevendo o que você quer numa imagem, e ele gera uma imagem. Eu queria fotos, uma imagem realista de carros de corrida, anos 70, vermelho, preto. E aqui já começa, né? A diferença entre saber pedir e não saber pedir. É o que a gente vai falar muito aqui. Eu fiz um exercício no DALL-E, como eu não sei pedir, tá certo? Passo longe de saber pedir uma imagem. Fiquei felizão com as minhas imagens geradas, até mostrar para a moça que trabalha aqui na nossa editora, que é responsável por especialista em design gráfico. Ela fez os pedidos, o dela, ela fez, aí ela falou, me mostra o seu. Eu falei, não, deixa quieto. Não, mas eu fiquei até com vergonha, parecia um desenho de criança. Por quê? Porque eu não sei pedir, pô. Ela sabe pedir. Quero tons pastéis, não sei o que a óleo, eu não sei nem os adjetivos, os substantivos que ela usou, eu não conseguiria nem usar, tá certo? Porque ela sabe pedir. Mid-journey, tá errado aqui, journey, jornada. Stable Diffusion e Uncounting, não acaba nunca, não é isso? Só em 2022, os investimentos em IA generativa por startups somou 1,4 bi de dólares. Por que eu falo por startup? Porque está fora desse número os bilhões de investimento das Big Techs.
né? 4 bi daqui, 5 bi dali. Não, só de startup, segundo o PitchBook, a gente está falando de 1,4 bi. Gosto muito desse gráfico aqui. A gente não consegue enxergar nada, mas é de propósito. Que é pré-ChatGPT ter estourado. É um mapa que a gente sempre faz, né? Os mapas. Isso aqui é um mapa da IA generativa. São startups que existem, com produtos já prontos ou em fases avançadas de desenvolvimento de IA generativa. E a OpenAI é só uma aqui, ó. OpenAI dentro de plataforma. Isso acho que dá uma boa visão de como que tá proliferando. O ChatGPT foi um produto muito bom, mas também muito hábil, né, mercadologicamente, né, foi muito sagaz de fazer o que ele fez. Mas, assim, eu gosto disso aqui para você ter certeza que vai pipocar uma atrás da outra, né? São só startups que já têm produtos prontos, como eu falei, ou em bom estágio de desenvolvimento. Bom, maravilha, né? Aí a gente entra no ChatGPT. Membro mais famoso da IA generativa, gosto disso, baseado em modelos Transformers. Esquece o Transformers, mas o que eu gosto de mencionar é porque o Transformers, que é a base da OpenAI, foi desenvolvido pelo Google em 2017. Aí eu vejo uns posts que me incomodam bastante, eu não sei a vocês, que falam assim, o Google morreu. Aí mostra o Google derretendo. Não sei se você já viu uma imagenzinha do Google derretendo. Fala assim, putz, acho que não. Vamos respirar, não é isso? Todo o conteúdo, né? Todo o desenvolvimento que é baseado no Google. Então, assim, falar que o Google vai morrer e que ele está para trás, não é isso? É, no mínimo, ingenuidade, não é isso? Então, assim, e aqui eu tenho um ponto super importante. A AI sempre foi aberta, open source. Todos os algoritmos estão abertos, né? Só que agora a gente começou a ver um fenômeno muito curioso. A OpenAI, apesar do nome Open, não está abrindo seus algoritmos. E ela está se negando a abrir para a comunidade. Já é a terceira vez que pede, oficialmente, é a terceira vez que ele solta, falando, não, por questões de segurança, por questões de não sei o quê, do pessoal manipular o algoritmo e torná-lo, né, tóxico, etc., não vão abrir os algoritmos. Então, começa mudando de nome, né? Põe Closed AI, então é isso, não Open AI, porque tem alguma coisa errada aqui. Mas tudo bem, talvez seja um movimento passageiro. Ele é um preditor de texto, que prediz o próximo token numa sequência. Então, ele é só predição. Ele usa o quê? Relações estatísticas entre palavras para acertar a próxima. Como assim? Imagina que como é que ele é treinado? Tem um texto, palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4, tem aqui a palavra 5. Esconde dele a palavra 5, faz ele adivinhar. Predizer, ó. Lembra que eu falei? É pura predição? Ele vai predizer. Porque ele é treinado com dataset violento de tudo que tem na web. A gente tem um padrão de escrita, pô. Né? Em geral, as palavras, né, vão se acompanhando. Ele tem toda a massa de dados da web, ele vai acabar acertando com uma boa acurácia qual é a palavra 5. Multiplica isso na sua cabeça, por ele acertar a 4 com base na 1. Pensa que ele tem a 6, a 7, aí ele vai acertar a 6. Ele é um preditor de palavras. O que significa o quê? Ele não tem a menor ideia de contexto do que ele está falando. Apesar de parecer super consciente nisso, na forma de escrever, etc. Ele é apenas um preditor matemático. Com muita capacidade, com uma acurácia altíssima, mas ele é um preditor de texto. Pura predição de texto. Não entende o que está falando em hipótese alguma. E fala com a mesma convicção, um monte de coisa certa e um monte de bobagem. Natural. Alguns testes que a gente faz, né? Lá, o grupo de Colômbia lá, a gente separou, cada um ficou responsável por fazer uma veia de teste nele, né? 3, depois em 3,5, 4 agora. Uma pessoa ficou com referência. Ele é muito ruim, por exemplo, para referência. Me dá os 10 principais artigos que são base de finanças. Ele dá 3 que são base de finanças. Ele dá 3 que tem a menor relevância, e journals que não fazem o menor sentido.
e ele inventa uns quadros. O artigo não existe. Ele vai lá e inventa. Então, ele é muito ruim para referência, mas, putz, ele inventa por quê? Porque ele quer mentir para a gente. Não, ele é um preditor de texto. Se fizer sentido a palavra, não é isso? Vai. Né? Então, assim, ele é muito bom para outras coisas. Acho que todos vocês devem ter testado, né? Bastante coisa dele. Ele é muito bom para muita coisa. Mas o que a gente tem que pôr o pé no chão? Ele é um modelo matemático de predição capaz de produzir textos longos, coerentes e consistentes, mas também de produzir textos absolutamente sem sentido, não. Continuam sendo longos, continuam sendo coerentes e textualmente consistentes. O problema é que, com a mesma confiança, ele fala a coisa certa e fala a coisa errada. Ele não julga, deu para entender? Né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, só vocês devem ter feito boa parte deles, mas como lá no próprio grupo de Colômbia a gente estressou bastante, acabei pegando um pouquinho de cada um só para a gente dar uma olhada. Né? Coisa que todo mundo... Opa! É interessante porque aquela predição de texto é uma coisa que o celular já faz, por exemplo. Você está escrevendo, ele já está predizendo o que você vai escrever. Então, é a mesma coisa, mais sofisticada. É a mesma coisa, só que com uma matemática mais robusta. Sim. Só isso. É exatamente isso. O dataset, e um dataset infinito ali gigantesco. Bom, acho que coisas que todo mundo fez, né? Explica limitações do CAPM, ele vai bonitinho, explica as limitações certinho. Atue como, isso aqui é o que ele faz de melhor, né? Quando você fala atue como e diz como é que ele vai atuar, não sei se vocês fizeram esses testes, mas isso é o que ele faz de melhor. Fala assim, atue como analista de marketing. Faça uma peça publicitária, um texto de propaganda da São Paulo Escola de Negócios, que atua no Brasil, que tem a São Paulo, né, Escola Infantil. No texto, explica as principais vantagens competitivas da escola. O texto deve ser empolgante, estimular que as pessoas se matriculem, importante dar senso de urgência. Ele faz um texto incrível. Buscando as vantagens competitivas da escola, dando senso de urgência, não perca mais tempo, se inscreva agora. Ele vai bonitinho. Sabe essa geração de conteúdo que não precisa ser tão bom assim, só para popular marketing digital? Ele é imbatível nisso. Né? Por exemplo, eu pedi aqui, ó, me dê uma notícia de poucas linhas sobre o São Paulo Futebol Clube. Como ele parou em 2021, ele pegou o último jogo de 21, né? Mas se eu pedir, me dá notícia sobre, sei lá o quê, sobre RH, né? Coisas interessantes sobre RH de 3 linhas, já eles têm notícia. Tendência de RH para o ano. Ele vai bonito. Bonito, já será. E me gere 100 notícias de 3 linhas para eu popular as redes sociais. Ele é imbatível. Geram 3. Com um bom texto, tá tudo certo. Né? Ele é muito bom codificando. Não sei se quem fez esse teste, né? Por exemplo, eu pedi aqui um código em Python para usar estatística descritiva. Ele dá o código já. Nas melhores práticas de codificação, com hashtag explicando o que é cada linha, tudo bonitinho, te dá uma aula embaixo. Ele corrige código, pega um código, dá uma bagunçada no código de propósito, a gente fez vários testes, fala para ele, puta, tá dando erro. Corrige para mim. Ele vai lá e acha o erro, te diz onde é que está errado, te diz... Ele é muito bom. Gente, vamos combinar. E por que vale tanto o ChatGPT para a Microsoft? E aí a gente começa a entrar em oportunidade de uso, né? Porque ela é a oportunidade para eles de ir para o no-code. Né? A gente tem o code, codificação hard lá, super difícil, né? Criar algoritmo. Os próprios softwares de AI, Python, R, etc., eles já são low-code. Você não precisa codificar, você acha as bibliotecas e cola, ajusta. Você precisa saber o básico de funcionamento do negócio. Mas ele está permitindo agora, lançou já a Microsoft, né? O Copilot lá, o no-code. Mas é intuitivo, pô. Se ele consegue saber um código para algo que eu pedi, se ele estiver dentro do software da Microsoft, por que ele não roda o código? Já roda. Né? Eu não tenho a menor dúvida que muito em breve esse Copilot dele, você vai entrar num Power BI e você não precisa saber nada do Power BI, você precisa só pedir, né? Queria que você me construísse um dashboard no gráfico 1,
o eixo X é isso, o Y é aquilo, tira uma média móvel, faz isso, usa paleta de cores minha, com certeza ele vai conseguir fazer isso, né? Uma bela oportunidade de no-code. Tem 2 vídeos muito bacanas que mostram um pouco dessa realidade que foram lançados na semana passada, né, moça? Que é o vídeo do Microsoft do Copilot e como o Google também tem o mesmo produto para suas ferramentas de e-mail, de agendamento. Então, depois eu compartilho no grupo, porque é bem... assim, já a aplicação ela é muito boa, né? É muito rápida, né? E tangibiliza. Agora o HubSpot lançou um videozinho de coisas que eles fizeram. Então, assim, parece que aqui estão as verdadeiras oportunidades de uso, né? Embedadas dentro de softwares, parece que faz muito mais sentido. Claro que a gente se diverte horrores de ficar perguntando, mas então, assim, vai mudar o que na minha vida só ficar perguntando? Talvez nada, mas em produtividade, eficiência, um tantinho, assim, mas quando você começa a colocar dentro de software, parece que estão as verdadeiras oportunidades, né, de uso em massa. E estamos só começando, esse é o momento que nós estamos, de achar oportunidade de uso, né? Ele resolve equação matemática, não sei quem testou isso, ele resolve algumas certas, algumas erradas, com a mesma convicção. Explica bonitinho, como se tivesse certeiro, né? Esse é o problema. É um consultor sentimental, não é isso? Coloca, acabei de me separar, né? Me dá alguns conselhos. Ele vai bonito, dá alguns conselhos, todo mundo deve ter feito brincadeirinhas desse tipo. Faz resumo de obra, não é isso? O ensino médio vai ter que repensar muita coisa. Eu queria que você resumisse Dom Casmurro, ele vai lá bonito e resume. Eu queria que você me desse uma opinião sobre Dom Casmurro. Captou, traiu ou não o Bentinho? Ele vai lá e, né, e dá uma resposta maravilhosa, né? Tiraria 10, com certeza. Ele é alguns testes que algumas pessoas ficaram responsáveis. Pô, acabei de sentar na consultoria e estou numa indústria de aço. Não tem nada de aço. Precisa aumentar a eficiência da indústria de aço. Como aumentar a eficiência numa indústria de aço? Ele vai um pouco superficial, mas ele acerta algumas coisas da indústria de aço. Ele fala de energia eólica, ou seja, é um bom start, né? Mas aí começam alguns erros, né? Ou respostas unilaterais. Quem inventou o avião? Ele vai cego no Irmãos Wright, não menciona Santos Dumont, e acho que esse é o ponto, né? Ele é unirresposta e você não tem a menor ideia se está certo ou se está errado. Você precisa curar. Ele é um excelente simulador. Lembra que eu falei? Gostaria que você atuasse como? Aqui, eu gostaria que você atuasse como um entrevistador. Seria o candidato, blá, 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 e ele começa. E faz perguntas típicas de entrevistador. Típicas. Se você mudar a posição dele e falar assim, eu vou ser o entrevistador e você vai ser o candidato e nós vamos conversar para eu treinar, ele também vai. E vai certeiro, assim. Ele é um excelente verificador de plágio. A gente tem usado muito na escola. Coloquei aquela frase aqui, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada para perguntar se é plágio, ele fala que é plágio e fala de quem é. Se você pedir, ele dá percentuais de plágio. A gente pega trabalho de aluno, põe. Ele vem com, isso aqui tem 70% de plágio. As principais fontes são essa, e dá o percentual de cada fonte. 20% veio daqui, 30% dali. Né? Ele é muito bom nisso. Ele cria histórias, que vocês devem ter visto, né? Já tem mais de 100 livros publicados na Amazon. E ele vai editar se é plágio dele mesmo ou não? Boa. Eu vi nessa pergunta aí que ele está lançando, porque ele está sendo muito criticado pelas escolas, né? E limitado, bloqueado das escolas num ato de desespero. Lá em Nova York já está saindo uma lei, Nova York é o primeiro a fazer as coisas, né? Já está saindo uma lei, e eu vi que eles anunciaram que vão lançar um programa, é o mesmo ChatGPT, mas com um foco em ajudar as escolas a saberem se aquilo foi criado pelo ChatGPT. Eu não sei se você chegou a ver essa notícia. Não, eu vi. O que eu fiquei pensando é assim, eles são plagiadores, né? Né? Então, tem que você ver o seu plágio, né? Porque você não cita a fonte de ninguém, né? Mas, assim, ele ajuda muito o professor, pede para criar teste. Eu pedi para ele criar vários testes de inglês de nível intermediário, com alternativas, 3 alternativas, me dá a resposta correta, me dá uma explicação de onde é que eu errei. Ele vai bonitinho. Qual o problema?
Pedi para ele criar 20 questões. Ele acertou umas 15, 5 ele errou. Com a mesma confiança. Né? Acho que esse é o problema. Ele acerta 15, erra 5. Ele tem um grande problema. Ele acerta 15, erra 5 com um português, ou um inglês, ou um espanhol, ou sei lá o quê. Perfeito. Isso nos atrapalha muito, porque a gente tende a atribuir como correto qualquer coisa que está bem escrita ou bem falada. Né? Vem um texto tudo mal escrito, você fala, não dá para confiar nisso. Né? Agora, vem um texto com um português ou um inglês impecável, você fala assim, deve estar certo. Né? Tende a impressionar. Ele cria questão, eu dei vários textos, teve um pessoal que ficou responsável por dar textos, e pedi para ele criar questões ou fazer resumo. Resumo, ele é imbatível, é outra coisa muito boa dele, muito boa mesmo. Pega um texto gigante que você não quer ler, né? Você coloca lá e fala, me dá os 10 pontos mais importantes do artigo. E ele vai muito bem, né, nos 10 pontos. O que ele é péssimo para criar questão em cima de texto. Ele errou todas. Eu pedi para ele criar 5 questões e ele erra todas as questões. Esse é o 3, né? 3.5, desculpa. O 4. Esse já é o 4, né? Algumas questões aqui são do 4, algumas são do 3.5. O 4 melhorou um pouquinho a acurácia e está menos tóxico, mas ele ainda está se confundindo. Né? Vou participar de um debate, queria que você me desse pontos positivos, negativos de aborto. Ele fala, ai Deus, pontos positivos de quem é a favor, os pontos negativos para participar de um debate. Ou seja, ele faz uma série de coisas interessantes. Só que eu acho que fica, né? A Camila falou de a cidade de Nova York, na escola infantil, etc. Primeiro proibiu, depois voltou atrás. Né? É atribuído, eu não sei se é correto, mas é atribuído às crianças das escolas, eu não sei se é verdade, mas quem resumiu foi o tal do Alexander, não dá para pronunciar o nome dele aqui, e as próprias crianças estavam concluindo se é seguro usar o ChatGPT ou não. Eu achei esse chat uma das melhores coisas relacionadas ao ChatGPT. Serve para todo mundo. Começa. Importa se o output é verdade? Se não importa, pô, super seguro usar o ChatGPT. Cria uma história para mim. Ele cria. Me dá umas ideias aí sobre como que eu posso melhorar minha aula. Me dá umas ideias para fomentar a criatividade. Tá tudo certo. Agora, se importa que é verdade, você tem expertise para verificar se o output é acurado? Se não, inseguro. Se sim, você está disposto a correr os riscos? Aí já foi com certeza colocado por um adulto, né? Os riscos legais, etc., por perda de acurácia. Poxa, talvez você possa usar ChatGPT. Acho que esse chat é muito bom. Né? Porque ele é real. Né? O pessoal fala, o Google morreu. Eu falo assim, será? Né? Você tem um one shot, uma única oportunidade na vida, você acabou de descobrir que você tem uma doença grave. Mundo hipotético, não tem amigos, você pode consultar ou o ChatGPT ou o Google. E é excludente, ou um ou outro, qual você vai? Para descobrir o melhor médico. Google. ChatGPT pode estar certo ou pode estar errado. O Google eu vou lá, né, vou ver 500 milhões de respostas, vou pegar e vou fazer uma curadoria. Ah, fulano é o médico que tratou o Papa, tratou a Xuxa, ganhou 25 awards lá de melhor médico. Você fala, puta, acho que eu vou nesse, né? Essa é a diferença básica. Você vai em uma resposta ou você vai em múltiplas respostas. O que o ChatGPT é campeão? Ele é um preditor de texto maravilhoso. E a questão é probabilístico, como a gente já falou, não preciso, e segundo Gartner, isso é pré-ChatGPT. Julho de 22. Acho que todo mundo conhece, né? O Hype Cycle das tecnologias. Eles fizeram da IA, inovação, pico das expectativas infladas, vale da desilusão, aí vai, né? Até platô de produtividade. Até 2022, julho de 22, eles colocavam a IA no pico das expectativas infladas, a generativa. Teve um evento na semana retrasada que a gente conseguiu perguntar para o pessoal do Gartner onde eles colocariam hoje. E eles, surpreendentemente, disseram que ainda colocariam aqui. O que significa? O que acontece do pico das expectativas infladas por platô de produtividade?
casos de uso. É caso de uso. Caso de uso em larga escala, não é fazer perguntinha, né? Caso de uso em larga escala. Aí quando você começa a ver Microsoft colocando no software, Google colocando nos seus softwares, HubSpot colocando nos seus softwares. Quem? Khan Academy. O Merrill Lynch, esqueci o nome do banco que está com eles no GPT-4. Poxa, esqueci o banco. Eu já te falo. Agora a BTG, né, está com eles para organizar. Aí você começa a ver essas grandes empresas tentando colocar, né, usando as APIs do ChatGPT para colocar nos seus softwares, você começa a enxergar as oportunidades de uso. Né? E aí eu gosto sempre de colocar o pé no chão e refletir. Pô, legal. Microsoft colocando que é um caso concreto, está aí, Copilot, para fazer a apresentação super rápido, porque você pede, faz os pedidos de apresentação, ele cria um PPT. Você não precisa mais codificar a VBA, né? Você simplesmente pede para ele vai fazer. Mas acho que o que a gente tem que refletir isso muda o quê em termos de produtividade? Deve mudar alguma coisa. Né? Mas muda o quê? O mercado financeiro, talvez, ainda é baseado demais em Excel, mas, puxa, se não for do mercado financeiro e nossa empresa, nossa organização estiver baseada em Excel, está faltando um sistema. Né? Mais parrudo, mais organizado. Tempo de PPT, né, de fazer PPT. Tem alguns segmentos que são clássicos de usar muito tempo para PPT, como o mercado financeiro, IB, consultoria, mas fora disso, tem que refletir, por que muda? De verdade, em termos de produtividade. De verdade. A educação, você acha que muda muito? Então, a gente aqui na São Paulo fez uma adoção no seguinte sentido. São adultos, né? Então, enxergue o ChatGPT como um super colega de classe, especialista em escrever textos, revisar textos, escrever textos maravilhosos, que tem uma biblioteca de Alexandria melhorada na cabeça. Seu colega está à sua disposição, faz o que você quiser com ele. Só que, por exemplo, tem professor que está usando assim, pode perguntar para o ChatGPT. Seu trabalho, na verdade, vai ser perguntar para o ChatGPT. Só que eu quero a sua análise crítica em cima do que ele responder. Ferrou, né? Não tá nem acostumado. Bom, pediu análise crítica, né? Dá muito mais trabalho do que... Então, assim, eu acho que não dá para evitar. Ele é um companheiro, né? O melhor aluno da sala em termos de texto, em termos de biblioteca. Ele sabe tudo, sabe muito, só que, assim, não confie cegamente nele, porque ele é meio arrogante, seu amigo. Ele responde... É isso que a gente tem falado para os alunos. Ele responde tudo, sabendo ou não sabendo. Com o mesmo português perfeito. Então, assim, aí faça você o uso que você quiser disso. Só que o que a gente acha é que, por exemplo, em criança, acho que a gente vai ter que chegar em alguns consensos. Está discutindo muito isso. Pô, a gente chegou num consenso mundial que não pode usar calculadora. Ensino Fundamental 1, não pode. Por quê? Porque chegamos num consenso que tem que desenvolver o cérebro fazer a conta. E mesmo isso vai até o médio, né? Você não pode resolver equação com a científica lá, não pode. Você tem que resolver você para desenvolver o cérebro. Talvez a gente chegue num consenso parecido. Bom, criança na literatura não pode usar o ChatGPT para pedir resumo do Dom Casmurro, porque talvez faça parte do seu processo de construção da criticidade, do pensamento do critical thinking, você lê o negócio e, né? Talvez, a gente vai ter que discutir isso. Se negar não dá, para adulto é muito mais fácil a nossa vida, usa quando você quiser, né? Saiba que nós também estamos usando, né? Então os professores estão usando para chegar plágio, então, né, para pedir trabalho, mas não tem como não usar, é uma bela ferramenta. A gente colocou agora em todos os cursos, 100% dos cursos de pós-graduação, a gente colocou um módulo extra para ensinar a fazer perguntas. E explorar o melhor dessa plataforma. Porque tem que saber perguntar, né? Meu exemplo do Dall-E é muito claro, né? Você precisa saber perguntar. Para você saber perguntar, são dois requisitos. Você precisa saber como ele funciona, basicamente, precisa de matemática, mas saber que é probabilístico, que ele prediz palavras. Se ele prediz palavras, quanto mais detalhado e especificado for o seu pedido,
melhor. Alguns. É interessante, né? Porque especialmente na minha experiência lá em Colômbia, trazendo para a Colômbia, a grande questão era a ênfase justamente na pergunta, né? E a gente sabe que essa é a melhor forma de aprendizado, saber fazer a pergunta correta ou adequada ou aquela que e aí tem a ver com a formação de base, e a gente sabe que a formação em educação no Brasil não é muito por aí, não é muito no analytics, é muito mais no conhecimento. Então, assim, você tem muito mais perigo na utilização dessa ferramenta no ambiente brasileiro que não é pró-análise do que algum outro ambiente seria, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso me fez lembrar, por exemplo, a gente tem muito debate por causa do... A gente tem uma vertente do LIT, que chama LIT Escola, que é ensino médio, né? Conteúdo do médio. Então, a gente tem debatido muito isso há alguns anos. Eu estava aqui num curso de CEO que a gente tem, um High Impact de CEOs, baseado em neurolinguística, filosofia, etc., e falando de IA. E aí, só para perguntar, eu falei assim, quem é a favor de colocar coding nas escolas? Unanimidade. Beleza. Agora, quem é a favor da gente colocar muito mais matemática e muito mais linguagem? Depende. Desculpa. É a base. Se você não souber matemática avançada, básica, intermediária, avançada, se você não souber linguagem, que é a estrutura do pensamento, não adianta nada você botar coding. Coding é só a linguagem ali, tanto faz, Python, se você souber matemática e lógica, esse programa é só uma linguagem, é só uma língua, um idioma de programação. E aí, isso é um problema no Brasil. A gente tem, né, as frases que a gente ouve muito de alunos e alunas, é natural do Brasil, pô. Desculpa, eu sou de humanas. Não entendi. E daí? Né, se é de humanas e por causa disso você não pode, né, fazer um pensamento crítico, né? Isso é um desafio. Né? Por exemplo, aqui a gente adotou, nós vamos colocar, e a experiência está sendo muito boa, de ensinar a fazer pergunta. É inacreditável como não conseguimos fazer pergunta. Desafio. Bom, você falou de Colômbia, basta ver os estudos de caso de Harvard ou do IMD, os estudos de caso padrão. Eles não têm pergunta no final. Todo mundo que estudou lá, tá, que não tem pergunta no final. No Brasil, quando a gente vai usar os estudos de caso de Harvard, a gente tem que inserir perguntas. Porque se não inserir pergunta, o aluno aqui faz o quê? Fala, professor, acho que faltou a última página, hein? De pergunta. Faltou a conclusão. Não, na verdade, você que tem que perguntar. Não funciona no Brasil. Não funciona. Todas as escolas de negócio têm que inserir as perguntas no final, porque senão dá tilt. Então é um desafio. E aí vem uns termos, né? Engenheiros de prompt engineering. Não é engenharia, certo? Mas não é uma profissão. Eu acho que todos nós, com o avanço da IA, todos nós temos que ser bons perguntadores, né? Isso é passiva de desenvolvimento, a gente acredita. É muito interessante. A gente faz os exercícios e pede para o pessoal assim, esse é o seu problema? Identificado? Tá bom. Use o ChatGPT. O pessoal faz uma pergunta porca, simples, sem especificação. Não ficou bom, hein? Tá bom. Volta. Fala para ele o que não ficou bom. Né? Qual parágrafo você não gostou? Porque se você foi voltando, eu não trouxe esses exemplos, mas se você continuar a conversa e falar para ele, olha, achei que seu texto ficou um pouco duro demais, suaviza, especialmente no terceiro parágrafo, você usou essa palavra, eu não gosto dela. Você vai dizendo. Ele vai melhorando o texto de forma impecável. Chega na 10ª iteração, o texto está impecável. Se você não trocar o chat, né? Tem que ser na mesma conversa. Ele vai melhorando muito. Então, assim, primeiro, tem que saber como ele funciona. Segundo, tem que conhecer o negócio que você está querendo. Né? E terceiro, tem que saber perguntar e especificar o que você quer. Parece super simples, mas não é. Não é. E aí a gente, poxa, está num ponto que, assim, super legal tudo isso, mas não é fazer perguntinha que vai mudar a vida de ninguém, né? É caso de uso. A gente está vendo a Microsoft, está vendo a HubSpot, viu o Khan Academy, está começando a surgir. A McKinsey, depois eu compartilho isso com vocês, ela fez um artigo que eu achei muito bom, de possíveis casos de uso, né, para fomentar
a nossa criatividade de uso. Depois vocês dão uma lida com calma, mas ela separou em marketing, vendas, operações, IT, jurídica, RH, etc. Depois dando algumas coisas que eu achei super legais, de ideia, né? Escrever marketing and sales copy, including text, images, ou seja, né, criar as pecinhas lá, escrever documentação de código, criar guia de usuário de produto, identificar erro, anomalia, por exemplo, pegar os reviews do seu site e pedir para ele analisar, ele analisa super bem. Isso que você vai pedir. Queria que você identificasse. Abaixo são reviews. Tem o nome das pessoas e o que elas falaram. Por favor, identifique os mais descontentes, agressivos, blá, 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 e destaque para mim a lista dos mais descontentes, me dá a lista dos haters, né? Dos promoters, só que não é na base matemática, é na base do texto. Ele faz lindamente. Se treinado, ele faz muito bem. Então, talvez isso embedado dentro de um software, né, faça um total sentido, dentro de um SAP, dentro de um, sei lá, um RP que você usa, qualquer coisa. Então, assim, escrever draft de documentos jurídicos é muito bom. Um pessoal de coluna ficou com esses testes da Law School de falar assim, acabei de sair de uma audiência, falaram isso, nem a ata da audiência, né, por enquanto ainda textual, monta uma primeira minuta jurídica, mas tem que dizer o que você quer, né? Dizendo, resumos, no primeiro parágrafo, resuma os pontos, no segundo faz isso, no terceiro faz isso, no quarto faz isso, pum. Ele monta uma minuta bem bacana. Especialmente se quem estiver lendo for da área, porque daí dá para você pedir ajuste, né? Você fala assim, olha, foi um pouco seco demais, eu queria que você, né, floreasse um pouco mais. Ele vai, tem que saber o que usar, né? Qual adjetivo, qual verbo, né? E depois você dá uma lida aí, né? Criar business presentation, ajudar em criar questões para entrevistados, faz super sentido, né? Esse tipo de coisa. Eu coloquei o artigo original deles aqui, embaixo. Vocês receberem esse material, fica à vontade. Se tiver dúvidas que podia compartilhar o material ou não, aí você me avisa. A gente compartilha, eu compartilho esses links todos, eu acho que faz muito sentido. Responder perguntas, isso que eu acho muito legal, responder perguntas sobre uma quantidade enorme de textos legais é bem interessante. Se a pergunta for bem feita, queria que você varresse esse texto aqui, né? 500 laudas e vê se aqui fala do direito do consumidor, se protege contra prazos, tem cláusula de rescisão, ele consegue fazer uma revisão impecável. Então, assim, esse é o momento que nós estamos, né? Está aí a tecnologia, se eu entender que ela é preditiva probabilística, se eu entender que eu preciso conhecer do negócio, que eu preciso saber fazer a pergunta o mais específica possível, quais são os casos de uso? É o momento que nós estamos. Quais são as oportunidades de casos de uso? E os desafios dela, né? É o que a gente já falou, prediz, mas não entende. Não tem a menor ideia de contexto, sabe se é falso ou verdadeiro. Existem inúmeras respostas corretas com o mesmo prompt. Todo mundo entende isso? Eu posso ter várias palavras corretas que substituem a interrogação no 5. Respostas válidas. Só que um texto pode ser, uma palavra pode remeter, ou um texto pode remeter a um sectarismo, homofobia, fascismo, nazismo. Ele não sabe se está certo ou errado. Para ele, é matemática, não é? Se tem textos na web coerentes com essa palavra, ele acertou. Só que isso talvez seja inválido para a gente. Aí, o que a OpenAI está fazendo? Ela meteu um reinforcement learning, aí ela meteu um from human feedback, não foi ela que inventou. Mas o que é isso? São pessoas deixando o chat um pouco menos tóxico, filtrando palavras por amostragem, falando, essas palavras não pode usar, codificando por amostragem. Eu achei engraçado que saiu isso aqui na Time, eu não sei se vocês viram. A hora que você abre a caixa preta, né? Ou seja, tá cheio de queniano lá trabalhando por $2 a hora para fazer o chat menos tóxico, né?
E, segundo eles, no 4 continua, né? Intensificou, para deixar menos tóxico. Não sei se vocês observaram que o Bing, lá, o Microsoft, limitou a 4 interações. Ele limitou a 4 interações porque nós somos seres humanos, né? A gente não tem o que fazer e a gente fica testando e ensinando coisa errada pro chat. Ele aprende, pô, porque ele não é probabilístico, ele não vai... Você começar a botar um monte de texto, ele fica agressivo, por exemplo. O pessoal começa a provocar, né? Ele fica agressivo. Mas não é que ele ficou agressivo porque ele é nervoso, tem um sistema e ficou conscientemente nervoso. Ele vai buscar na web, pô. Como que é nas redes sociais se uma pessoa agride a outra? O que o outro responde? Com agressão, não é? É isso, com palavras agressivas, e o tom vai aumentando. Puta, ele aprende, não é probabilístico? Ele vai checar e fala assim, puta, toda vez que alguém usa essa palavra, o retorno é dessa palavra. Óbvio que ele vai ficando. E a Microsoft tem um histórico ruim, não sei se vocês se lembram, em 2019, esse é o nome do chat dela, virou fascista em 3 partes. E o pessoal começou a ensinar, de propósito, coisas fascistas, ele começou a virar um maluco, né, respondendo coisas fascistas. Claro que ele... Aí a Microsoft, com medo disso acontecer de novo, limitou a 4 interações. Sem contar o que tem de fake news. Todos os dias, o pessoal não tem o que fazer, pega a telinha do ChatGPT e inventa a resposta para o ChatGPT. Saiu na Forbes que um brasileiro convenceu o ChatGPT, não sei se vocês viram isso, a fazer um Pix para ele. Mentira. As telas são mentirosas, não existe aquilo. Só inventa. Não é nem um deepfake, é só um fake. Não, é só um fake no mockup, assim, bem mal feito. Só que o pessoal aí vai lá e a Forbes se emociona e pum, põe isso no... brasileiro ensina a ChatGPT a fazer um Pix para ele. Fala, cara, opa. Você vai mexer com o imaginário das pessoas e fala, nossa, então tem consciência, não tem consciência nenhuma, é pura predição, não fez Pix, não falou que ia fazer Pix nenhum. Né? Só que, claro, foi com agressividade, ele volta com agressividade, ele não tem contexto, ele vai na probabilidade. Né? E nessa, tem desafios da IA generativa. Transparência, né? Explicabilidade. Ele não está explicando nada, ele não diz nem de onde ele tira as fontes, propriedade intelectual. Está usando de todo mundo. Saiu um processo agora em Nova York, nos Estados Unidos, não sei se foi em Nova York, que alguns... uma empresa de imagem, que a gente compra imagem, esse é o nome dela, mas processava... É uma dessas. Processou o DALL-E e o Midjourney falando que puta, você está criando imagem baseada nas minhas, amigão, porque eu sou o maior populador de imagem. Até onde eu vi, a corte tinha dado ganho para o DALL-E e o Midjourney. Falando que não dá para provar que copiou nada. Não. Então, assim, mas está só começando. Isso vai dar um embrólio ainda muito grande. Né? De onde o ChatGPT tira as respostas? Ele está tirando de alguns lugares. De onde é isso? Né? Tem direito autoral. E, especialmente, isso aqui preocupa muito, que é a propagação de desvios históricos. Isso preocupa muito. Porque ele não vai buscar na web qual é a sequência de palavras. Só para mudar de exemplo, o próprio Google. Se você for lá no Google Imagem, pedir imagem e colocar CEO, eles andaram melhorando isso, mas mais de 90% das imagens, quando eu ainda estava no pós-doutorado lá, era imagem de homem. Não está igualzinho. Está igual? Aí você fala assim... Homem de terno. Agora mudou, porque agora tem um CEO negro. Para dar uma... Mas assim... Mas é um homem. Olha lá, só que você fala assim, então Google tem que ajustar isso. Ele fala, isso é a realidade. E é a realidade mesmo. Tem mais, infelizmente, tem mais CEOs homens. Só que isso propaga e escala desvios históricos que nós não queremos perpetuar. Né? E traz isso para o ChatGPT, ele vai responder com base no histórico. Quem falou que o histórico nos agrada e que nós queremos, né, seguir, né, com ele. Então, eu acho que isso nós vamos ter que discutir muito, nós vamos ter que discutir muito, muito, muito. Só que eu acho que o ponto que nós estamos agora, mais do que nunca, é casos de uso. Quais são os casos de uso? Além da brincadeirinha, da diversão, de entrar lá e fazer perguntinha e ver a resposta, e casos de uso de verdade trazem valor, trazem produtividade, eficiência, criam produtos, criam serviços. E nós estamos nesse momento.
Eu não conhecia ainda algum diferente de Microsoft, HubSpot. Esses foram anunciados. Microsoft, HubSpot, Morgan Stanley, que é Morgan Stanley, a Khan Academy, os 5. Aí a McKinsey soltou esse artigo, falando assim, precisamos de casos de uso. Aí eles fizeram um podcast na semana passada, sexta-feira. Vamos falar de casos de uso pelo mundo. Eu falei, puta, vamos ver, né? Eu mando o link para vocês do podcast. O podcast teve 1 hora e não teve nada de caso de uso. Nenhum. Né? A Microsoft ainda não tinha lançado o Copilot, então nem disso eles falaram. Por quê? Porque essa é a nossa realidade hoje. Tirando a euforia, tirando a hype, é muito legal. Onde nós vamos usar? Aonde nós iremos usar e vamos combinar. A OpenAI, para monetizar, é disso que ela precisa também. Né? É isso que eu ia perguntar, tipo, o que é a previsão de monetizar nesse momento? Então, primeiro eles vieram com aquela assinatura, né, que está válida no ChatGPT Plus, né, de $20, mas não é daí que vem a receita, né, pelo que ele está falando, é o uso de API, é caso de uso. Acho que tem até uma pergunta aqui que surgiu lá no chat, que é uma pergunta muito sobre isso, né, relacionada a isso. Podemos comprar product placement no ChatGPT? Exemplo, qual o melhor restaurante italiano em São Paulo? A resposta pode ser patrocinada, como é no Google, que por um valor coloca isso no seu topo. Né? Poderia. Não é isso que eles estão fazendo hoje. Não é o caso hoje. Né? E não, né? Sinceramente, eu acho que nem eles sabem, como toda startup, como monetizar. Mas para onde parece que eles caminham é para API, para APIs, que daí você usa em massa, que daí você mete dentro de software. Eles também estão em busca de casos de uso. Foi uma bela sacada deles no GPT-4, eles lançarem no mesmo dia o Khan Academy apresentar o produto, o Morgan Stanley apresentar o produto, o Duolingo apresentar o produto, porque foi combinado, porque são os casos de uso que eles estavam trabalhando antes. Eu acho que é esse o momento. Eles estão super abertos. A evolução desses motores, né, está acontecendo tão rápida, né, que nos últimos dias também Stanford conseguiu, né, fazer um outro modelo muito mais econômico, digamos, né, e que você consegue rodar na sua própria máquina, num celular. Então, esses modelos, esses motores estão, né, evoluindo rápido e se transformando, né, de uma forma que daqui a pouco isso se torna uma commodity, que é essa questão de, putz, eu vou cobrar para usar a minha API, né? Outras empresas vão ligar aqui na OpenAI para perguntar alguma coisa, eu respondo algo e assim ganho dinheiro. Mas aí outra pessoa já lhe lançou algo que, cara, não, é de graça, tá aqui, instala aí na tua máquina, no celular, vai dar um resultado 99% bom e já serve para você. Então, parece que assim, a gente descobriu que a eletricidade existe, na semana seguinte a eletricidade ficou de graça. É tão rápido o que está acontecendo que é incrível, né? E esses modelos, né, algumas empresas estão se especializando em dar mais as fontes da busca. Enfim, né, tem muitas empresas achando o seu nicho, mas ao mesmo tempo está tudo se tornando tão barato, tão rápido, que não se sabe se essas empresas também vão lucrar. Como monetizar esse negócio? De codificação, você falou muito bem. Tem uma copy, eu acho que ela chama, que já faz codificação, que é a parte que o chat faz. Anos, é usado por 90% dos devs já usa. Então é isso. Eu mostrei aquele chart, né, do mapa. É uma atrás da outra. É isso mesmo. Uma que faz uma interface conversacional, mas fornece todas as fontes, assim, tenta fornecer, né? Acho que chama Perplexity AI. Então é melhor para fazer alguma busca mais de referências históricas, ou, né? E outras, a Close, tenta ser mais amigável, digamos, tem mais guardrails para você não... Né? Eu vou mandar um artigo para vocês do CBS Insight de custo. Quase caiu duro, né? Custo da OpenAI para manter o ChatGPT no ar. Diz, ó, por capacidade de processamento de máquina, etc. E passa a ser restritivo a capacidade de processamento, mas muito, né? Ponto de preocupar até o articulista lá, de até as grandes universidades ficarem sem acesso à máquina, porque não tem para rodar, tamanha a demanda não é CPU, é GPU, mas tamanha a demanda de processamento. Então, mas isso também vai mudar,
E esse é o ponto que você falou. Eles vão ter que achar como monetizar e nós temos que achar como usar para sair da hype, né? Ó, Ainda tem toda a questão também de legislação, né? De o que é permitido. A gente está 15 anos depois de redes sociais discutindo legislação de regulamentação de plataforma agora, que já chega também, enfim, com atrasos, marco civil da internet, né? Tem gente que diz que já está defasado. Então, como que vai ficar essa discussão do que pode e o que não pode também, né? Tipo, vai dentro desse pacote, ó. vai dentro, aspectos éticos, regulamentares da IA. E assim, eu acho que eu gosto sempre de respirar, né? Falar assim, respira. Onde você vai usar de fato? E, nossa, o vídeo, você deve ter visto também, o vídeo, poxa, a produtividade nunca mais será a mesma. Não sei. Respira. Né? Você fica o dia inteiro no Excel fazendo VBA, tudo bem. Mas isso já tinha para te ajudar a fazer codificação. Então, assim, se a gente, parece que vamos conseguir, né? Encontrar casos de uso, pô, esse negócio voa. Né? Deixa de ser hype e passa a ser platô de produtividade. Mas, para isso acontecer, segundo o Gartner, pelo menos 2 anos, e a largada foi em novembro, né? Então, assim, 1 ano e meio, pelo menos, para a gente achar uso. Eu acho que essa é a oportunidade. Né? Achar uso, e achar uso massivo, né? Transversal. Acho que é o grande X da questão para a gente agora. Bom, eu vou só fazer um médio encerramento, né? Só para a gente sempre... O combinado é que a partir das 9h30 a gente oficialmente continua fazendo perguntas até às 10, mas quem precisa sair... Gerar PIB, né, René? Que nem a gente falou. Fique à vontade, a gente vai ficar aqui com você até às 10. Tem algumas perguntas do online, se vocês quiserem colocar as perguntas, eu vou aproveitar para fazer agora e aí a gente continua o papo aqui. O Carlos Felipe Rocha perguntou como manter os outputs relevantes e updated in real time. Como que isso tem sido feito e qual que é como poderia ser feito? Hoje ela não consegue, né? A OpenAI está com delay, o 3 estava até 21, o 4 ela atualizou um pouquinho para 22, a massa de processamento é tão grande que ela ainda não conseguiu real time. Né? E como ela não explica nada, ela não explica nada, ela fez um artigo científico, é comum, gente, né? Sempre vai para o artigo científico. Ela fez um artigo científico bizarro, onde ela fez um artigo científico só para dizer que ela não vai abrir. Só que o artigo tem 90 páginas. Eu li as 90, perdi um puta tempo, mas assim, não explicou nada, absolutamente nada. Você termina o artigo e fala assim, não sei, então eu não sei. Ele não falou. Não falou, né? Então a gente ainda não sabe, e é isso, tem que pensar que... Pensa na quantidade de informação gerada cada dia, cada minuto, cada segundo, né, na internet, em todas essas fontes que eles estão buscando, né? Vai ter um delay, né? Você ia falar? É uma questão de segurança também, né? Que aí, por escolha da OpenAI, não acessar a internet real time, acho que e eu lembro que na versão 3.5 tinha pessoas conseguindo fazer o jailbreak para que ela acessasse, né? Sim. Ela diz que é segurança, só que a gente interpreta que pode ser segurança, mas tem capacidade de processamento, porque ele não consegue processar isso a cada segundo. Também práticas de capacidade. E custo, né? É uma fortuna. Vocês vão ver no artigo. Eu esqueci os números, porque eles são bizarros. Custa, né? Depois eu colo aqui os valores. É uma pergunta do Luck, ele perguntou: as respostas do chat GPT podem ser dadas com voz e não só com texto? Ainda não. Ainda não, né? Só que não por eles, mas com plugin de text-to-speech, né? De leitura, sim. E tem outras ferramentas, né, que estão fazendo o oposto, né, que vão fazer. Então, assim, isso foi o que chamou bastante atenção quando eu fui agora para esse evento, que é isso. ChatGPT é falado, mas tem mais 20 outras ferramentas que você pode brincar, testar para diversas coisas, que monte apresentação automática, faça meu roteiro de um filme e crie um vídeo. Então, assim, depois a gente até compartilha com vocês essas ferramentas. Eles prometeram, né? Muito em breve. Hoje já está lendo, mas imagem, não para a gente, né? Mas já está lendo vídeos. Né? No Cantar, né? Ele consegue entender vídeo e saber assim, será que esse vídeo é para mim? Fala o que ele fala, e ele vai lendo vídeo. Mas isso não está para o usuário final, tá? Para esses projetos especiais que eles fizeram com essas 5, 6 empresas aí. Com relação a casos de uso, me parece que esse vai ser um dos maiores. A questão quando você consegue conversar
falado, né, se torna tão mais intuitivo para o ser humano, porque a gente fala milhares de anos, né? E essa é a nossa linguagem natural, é falar, geralmente, né? Então, como você pega lá o filme do Iron Man, né? A Jarvis lá, você está conversando e vai resolvendo coisas e você se torna muito mais prático no dia a dia, né? Quando você faz isso. Eu acho que essa interface, quando realmente alguém acertar ela, aí realmente vai ter uma adoção bizarra no dia a dia, sabe? Vai ser um assistente pessoal incrível. Eu estou usando o Alpha, né, o HubSpot, que é a ferramenta de CRM que a gente usa aqui na Sampo, é uma empresa global CRM. Eles lançaram o vídeo de como vai ser e eles abriram o Alpha, e como a gente é cliente, eu estou dentro do Alpha testando, e é muito legal porque, assim, você vê que tem uma vontade muito grande de fazer, e para mim, como gestora, eu olho, tem algumas perguntas que eu quero fazer, se eu quisesse responder, eu tinha que fazer uns 4 gráficos dentro do software. Só que, como eu não uso todo dia, ia demorar para eu fazer essa pergunta, provavelmente 1h30, porque eu tinha que montar todos. E aí eu estou testando as perguntas que eu quero saber. Quero saber quantos alunos de pós-graduação clicaram no anúncio tal do Google, tá? Essa pergunta. Para eu fazer isso, a resposta está lá. Eu teria que fazer 3 gráficos e analisar. E ele está começando a responder essa pergunta. Então, assim, você ganha essa produtividade, mas ainda você tem que saber qual pergunta fazer, né? Qual pergunta que você vai estar lá fazendo. E a HubSpot está tendo que treinar no dataset específico do HubSpot sem abrir o web. Sim. Então, tem um custo de criação de serviço e de manutenção, entende? Eles oferecem essa outra monetização, eles oferecem esse serviço, né, de treinar com base no seu dataset. Estava fora da câmera, mas... Treinar com o seu dataset, ou seja, ele fica mais seguro, inclusive, não que ele não possa aprender se o seu usuário for, né? Como todo usuário, né? Ficar fazendo pergunta boba ou tendenciosa, ele vai aprender, mas dá para treinar o seu dataset, que é um serviço interessante isso. Então, o call center, por exemplo, podia ter só as informações de um cliente, sei lá, pegar uma empresa grande que atende direto ao consumidor e o call center vai lá, coloca o CPF da pessoa e fala, me dá o histórico aqui desse cliente. Aí dá para fazer isso. Se for treinado no dataset, só que daí são outros custos, né? A Intercom, no mesmo dia que a GPT-4 lançou, a Intercom já tinha acesso anterior, já estava integrada e lançou um produto para realmente tentar eliminar 95% dos atendimentos que você deveria conseguir instalar facilmente na sua empresa. Ela acessa os seus dados, os dados de CRM, dos clientes, tudo, e ela atende 95% dos casos, enfim, né? Uma otimização do atendimento em massa. Parece bem promissor, né? Esse use case, né? Neu, o que os advogados estão achando disso? Vamos lá. Que você já tinha, que não, em relação, especialmente à advocacia de massa, você já tinha várias ferramentas de inteligência artificial, né? Você tinha aqueles escritórios de 1.000 advogados só para fazer aquelas peças repetitivas, especialmente de baixo custo. Então, isso com o tempo, até uns 7 anos, 8 anos, tem um escritório que já trabalhou muito com parte de inteligência artificial. Então, o que alinha muito é o advogado permanecer como trusted advisor, justamente para poder conseguir dar a análise, especialmente nas questões mais complexas, né? Mas, obviamente, que isso tem um impacto na profissão jurídica, na medida em que você pode até dizer o seguinte: eu quero que você prepare uma peça, ou se você pensar em judiciário, por exemplo, né? O juiz pode usar, por exemplo, o ChatGPT, que ele já faz muita sentença, ele já tem um padrão dele, e ele pode, ou ela, eles podem simplesmente usar, dizendo o seguinte: eu quero que você use a jurisprudência do STJ, ou do Tribunal de São Paulo, ou do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre determinado tema, e a sentença pode eventualmente já vir, né? Você coloca o set ali de fatos envolvidos e ele vai te dar a sentença, né? Da mesma forma, também peças processuais. Então, para a minha equipe, eu acho que eu vou encorajar a usar, porque eu prefiro mas aí enfatizando a necessidade de fazer o trabalho analítico de revisão, justamente por conta do problema que você tem, obviamente, né?
E obviamente, que a opinião legal, obviamente, tem que ser do advogado, do escritório, né? Mas eu acho que é um sem volta. Isso daí a gente tem que usar a nosso favor, até por uma questão de redução de custos, ganho de eficiência. Já tem uns além, é que assim, é tão barulhento o ChatGPT e as generativas que a gente esquece as outras IAs, né? Então, tem o escritório já usa a jurimetria, né? Tem um escritório americano que soltou vou saber o nome agora, não sei se foi o Simpson, um desses, já lançou uma inteligência artificial jurídica. Sim, a gente trabalhou com... Eu trabalhei durante o pós-doc com a Unimed de Santa Catarina, com pessoa amiga. Porque eles estavam... eles recebem muitos processos, né? São muito processados, né? Com o plano de saúde. E eles queriam fazer uma IA preditiva para predizer a chance de ganhar ou de perder. O algoritmo estava com mais de 80% de acurácia já. De acertar se vamos ganhar ou perder. Porque se vão perder, não vamos nem brigar, não é isso? Vamos fazer um acordo. Né? E os 20% lá que ele não... que ele ficava na dúvida, que ele errava, até os mais experientes advogados olhavam para o caso e falavam, não sei. Ou seja, não era uma predição razoável de alguém fazer. Então, esses vão para a briga judicial. Ou seja, existe um planeta, além do ChatGPT, né, de predição. Né? Vamos lembrar, né? A iFood é baseada em predição. A Amazon é baseada em predição. Né? A iFood é predição da hora que o alimento vai chegar na sua casa, ele não erra, né? 10 minutos ali, é IA pura, é predição de qual motoqueiro ou a motoqueira mais próxima, é predição do que você vai comer, é predição de insumo para os restaurantes, é predição. Ou seja, existe mundo monetizável para IA, além do ChatGPT, né? Essa é só uma vertente que está fazendo um barulho incrível que nós temos que descobrir, cara. Bacana. Mas aí, Camila. Não estava olhando aqui os custos que a gente estava falando, que tem alguns custos aqui, mas assim, é um investimento mínimo de 4 milhões de dólares para você fazer com que você implemente de uma forma excelente. Nossa, eu fiquei chocada com o número aqui. 4 mil dólares por tranche de Por processamento. tranche de processamento. Quer E aí atualizar os dados? você precisa, o nosso CTO estava falando aqui, o mais pesado são servidores, pois são 175 bilhões de hiperparâmetros para inteligência artificial. Então, ele falou, é uma quantidade absurda. Só de processamento, é muito. Aqui do chat, se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser abrir o volume, a gente consegue ouvir aqui. Com relação a esse negócio de custo, né? Eu não entendo nada da técnica, né? Mas minha percepção é que a gente atualmente está indo para um caminho de meio que falar desses grandes modelos que são mais generalistas e que meio que produzem resultados interessantes meio via força bruta, boil the ocean, realmente tudo. E você veja alguns casos, como o Stanford lançou a Alpaca, tipo, meio que condensou algumas coisas ali, alguns parâmetros para falar, putz, tem uma utilidade de 99% igual, mas um custo 99% mais barato. E isso vai ser aplicado a cada caso aqui, e você vai simplificar, vai baratear. É esse o caminho? É esse o caminho. Isso pode transformar muito rápido, né? Porque hoje é caríssimo, amanhã... Pode. Pode, mas sempre tem a questão na tecnologia dos early adapters, né? Que eles ganham uma vantagem competitiva muito grande da pessoa que faz depois. Para você replicar hoje o que o iFood tem, você não consegue pegar o iFood. Por que as empresas estão processando o iFood? Porque ele já ganhou ele já tem um nível de dados de inteligência artificial, ele já gera isso a predição já é tão boa que você precisa de anos de dados para conseguir chegar no mesmo modelo. Então, tem essa questão de, às vezes, vai ficar mais acessível, mais barato, mas não necessariamente o player que não se antecipou ao uso disso vai ter a mesma vantagem competitiva no médio e longo prazo. Especialmente nos algoritmos específicos, porque tudo que nós estamos falando de IA, estamos falando de narrow AI, né? Não é a genérica. Qual a diferença, né? Apesar que a genérica fica no imaginário popular, a genérica ela parte do pressuposto de que algoritmos podem ser generalizados. Ou seja, o mesmo algoritmo que prediz que a hora que o alimento vai chegar na casa da gente pelo iFood pode ser usado para predizer demanda na Amazon.
Não pode. Ou para predizer a próxima palavra. Esquece, são outros planetas, vão ser treinados, retreinados, né? E isso é relevante. E aí eu me lembrei da frase do Andrew, o professor Andrew Ng, Andrew NG, né? Ele é um professor de Stanford, de AI, e foi chefe de AI do Baidu, depois do Google, antes do Google. E ele fala assim, para mim, IA e sem IA, predição e sem predição, é igual uma corrida de 100 mil quilômetros. Um competidor vai a cavalo, o outro vai com uma Ferrari. Só que os 10 primeiros quilômetros é de uma estrada de terra esburacada e choveu uma semana inteira. O cavalo vai passar dos 10 primeiros quilômetros tranquilo, só que ele nunca vai completar a prova. 100 mil quilômetros. A Ferrari, você toma muito cuidado para passar desses 10 quilômetros. Vai sofrer, vai ter que parar, às vezes, por dias, para esperar o terreno melhorar, secar. Mas na hora que ela passar desses 10 primeiros quilômetros, fica até sem graça. E aí é isso. Né? Não existe plug and play. A OpenAI está trabalhando desde 2012 no algoritmo dele, GPT-1, GPT-2, é muito lento, colocando massivamente. Só que tudo que ela coloca massivamente, você, todo mundo pode usar. Né? E os algoritmos proprietários, esses fazem uma puta diferença. São os algoritmos do iFood. A Camila falou, me dá R$1 bilhão que eu vou concorrer com o iFood. Não vai dar certo. Eu posso comprar contrato, não pode mais ter contrato exclusivo, mas eu poderia antes comprar contrato, né, com os restaurantes. Mas eu não vou ter a qualidade do serviço dele, porque eu não vou ter as N camadas preditivas altamente acuradas. Né? Isso faz uma brutal diferença. E é além da hype. Né? Acho que só estava com a mão. Desculpa, Marcelo. Aquele livro, é um livro super interessante, AI Superpowers. Maravilhoso. Ele enfim, desatualizou esse total agora, mas ele fala muito em database, exatamente, e ele defende muito que a China estava muito na frente do resto do mundo. Muita data, que AI só se desenvolve, logicamente, no GCL, coding e processamento, mas data é o que move isso para frente. Isso começa a se mexer agora? Como é que... Sei, é muita hype em cima do ChatGPT. A China continua lá com seus avanços incríveis, né? E uma despreocupação total com o LGPD. Né? O Kai Fu Lee teve em Colômbia, no Data Science Day de Colômbia. Eu acho muito interessante. Aí perguntaram para ele assim, se tiver um veículo autônomo, está na rua, aí surge, se ele seguir reto, ele atropela uma criança, se ele desviar da criança, atropela uma idosa. Deve desviar ou não? Ele falou assim, é muito interessante essa pergunta, para ser discutida aqui no Ocidente, nas cadeiras de filosofia. Acho fantástico. Ele falou assim, a China, meu amigo, temos mais de 1 bilhão, o pensamento do governo chinês temos mais de 1 bilhão de pessoas para alimentar. Que se dane essa pergunta. Aí ele falou o seguinte, na dúvida, ele falou o nome de uma cidade, que eu óbvio, sem pronunciar de jeito nenhum, né? Que decidiu, na dúvida, fazer 2 andares. No andar de cima, pessoas dirigindo, crianças e idosos transitando, no andar de baixo, só veículo autônomo. Um país em obras, não é isso? Então, que se dane essa discussão filosófica. Então, eles estão avançando violentamente em dados, né? Violentamente, sem nenhuma preocupação com o LGPD. E o Yuval Harari, vou compartilhar também com vocês, fez um artigo no meio da pandemia, muito tempo, Financial Times. Ele falou assim, estou muito preocupado, porque enquanto a IA está com dados fora da pele, está tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Olha o que é capaz de predizer da gente. Só que na China começou a entrar under skin. Estou muito preocupado. Porque na pandemia o chinês tinha que mandar a temperatura, né? Para todo dia. Aí começou a ficar preocupante. Eles colocaram, eu vi o projeto, maravilhoso, só que assustador. Eles colocaram em sala de aula uma câmera 360, sala de aula infantil, para pegar as feições das crianças e acompanhar desenvolvimento acadêmico, para predizer. O Adriano franziu a testa, entendeu nada. O fulano franziu a testa, não, é 1000, né? Mas está indo super bem. Né? Ou seja, individualmente predizer feições para ver se a pessoa está aprendendo. Puta, isso é dentro da pele, pô, está mexendo com emoções, sentimentos. A acurácia estava violenta, só que eles soltam depois, você vai atrás de informação, não tem mais, você nunca mais ouviu falar do projeto. Então, assim, sim, eles estão avançando loucamente. O Kai Fu Lee
eu recomendo muito qualquer leitura dele, porque ele não é só um acadêmico, né? Sim, Ele foi dá- executivo. E no VC dele, vamos combinar, ele já investiu em 7 unicórnios, que se mantém unicórnios, né? Não foi, estourou. Então, assim, acho que ele tudo de IA, ou seja, ele sabe onde põe a mão, né? Ele tem um domínio muito bom, ele é uma pessoa espetacular, Marcelo. Você tocou aí no ponto de camadas. Eu estudei ciência da computação em Columbia, né? Então, eu programei em Lisp, programei inteligência artificial lá atrás, né? E ouvi o salto. Período em que a inteligência artificial estava estacionada, né? Não aconteceu muita coisa entre os anos 80 e 90. E o salto agora é incrível, né? Mas o que eu queria é uma pergunta técnica, que eu sou camadas que você citou aí, porque eu leio, escuto e vejo, e esse conceito de camadas eu não consigo entender no algoritmo. Eu não sei se você está se referindo a camadas no Deep Learning, ou se está na camada que eu falei do iFood. No iFood, ele está falando assim, né? Se A igual a predição, o próprio Diego Barreto, que está sempre aqui com a gente, que é o CFO e CES, Strategy Officer do iFood, ele fala assim, eu não falo para ninguém porque ninguém vai entender, mas defina o iFood, ele fala uma empresa de A. Ou, deixa eu melhorar, uma empresa de predição. Porque eu tenho 500 camadas de predição, né? Que narrow todas, cada uma com um propósito específico, que fazem diferencial para mim. Eu predigo tudo. Ele está com um algoritmo super legal agora de predição de pedido de demissão de pessoas-chave. Eu achei aquilo do outro planeta. Segundo ele, a acurácia é alta. Né? Porque ele usa o Slack, acho que é Slack. E aí, com base na hora que acessa, hora que não sei o quê, tom do e-mail, abstinência, Quantidade de interações, teor das palavras, está conseguindo predizer se a pessoa vai pedir demissão com 3 meses de antecipação. Né? Isso foi o que eu mencionei de camadas de AI. Não é só no produto final, né? Onde houver um olhar de predição, ele vai tentar botar uma camada de IA preditivo. E aí tem outro conceito de camada, que é o conceito do Deep Learning. Né? Que, na verdade... Antes de você explicar o conceito de camada, Adriano, eu vou fazer uma propaganda, porque o Adriano, assim, a gente é sócio, né? E a gente brinca que o Zé Cláudio é o CEO da Sampo, eu vendo, o Adriano entrega, né? Qualquer coisa, qualquer curso aqui na Sampo, então vou vender o curso do Adriano, se vocês quiserem saber mais de inteligência artificial, com muito detalhe, tem um curso dele no LIT, que você acessa em qualquer momento, em qualquer lugar, vou dividir no grupo também, que é um dos cursos que são fundamentais para esse conhecimento de AI, são 16 horas, 20 horas de curso. E temos aulas, né, um dos principais programas que a gente faz aqui na Sampo, voltado para a transformação digital, é um programa voltado para C-Levels e de liderança na transformação digital. Né, que a ideia é sempre, quando a gente dá essa mexida, entendeu que o mundo mudou e precisa estudar mais a fundo, a Sampo preparou um programa que é um programa de quase 1 ano, que a gente estuda todas as principais tecnologias, IA, cybersecurity, blockchain, o que mais, Adriano? Não lembro de cabeça. IoT, Cloud, IoT. E como nós, como líderes, podemos usar isso nos negócios e até em projetos específicos. Então, faça só deixar fazer meu parte comercial, meu merchan aqui, aproveitar, porque esse conceito de machine learning é um conceito que a gente trabalha bastante. Boa parte da acurácia, né, do Deep Learning, do IA, a partir do inverno da IA, entendeu? Que as acurácias eram baixas. Né? Então, o que adianta predizer uma acurácia de 50%, 50%? Todo mundo aqui estudou alguma vez na vida, né, uns muito mais, outros muito menos, estatística, preditiva lá, regressão, aquele inferno, não é isso? E R2, né? O R2, o R quadrado, você mais vai conseguir na prática, vai ser uns 40%, 50% na prática. Na aula, o professor dá um jeito de a base de dados bater uns 90%, não é? Mas na prática, que não existe, é 40%, 50%. Aí a IA ficou morta, porque assim, com 40% de acurácia, desculpa, não serve para muita coisa. Aí surgiu o Deep Learning. O Deep Learning nada mais é que um uso de redes neurais artificiais, né? E o nome é ruim, porque remete a cérebro, mas não tem nada a ver com cérebro. É só uma matemática mais parruda
para, com base no input, eu gerar um output preditivo. Só que a acurácia aumenta muito. Imagina que eu quero predizer preço de imóvel. Quais os dados que eu tenho de input? Metragem quadrada, quantidade de quartos, o CEP, se tem lazer interno ou não tem, e sei lá, outros dados. Joga tudo que você tiver. E tem que predizer aqui o preço. Eu poderia fazer uma regressão, né? Isso aqui é o Y, tudo isso aqui é X. Só que se eu fizer a regressão, vai dar 40%, vai ser um desastre. O Deep Learning, ele consegue fazer o seguinte, ele vai combinando tudo que você imaginar de variável, eu não posso ter só isso, né? Eu preciso ter umas 100 variáveis aqui. Ele vai combinando e fala assim, metragem quadrada e quarto, eu vou juntar e fazer uma outra variável, porque tudo isso aqui é a mesma coisa, né? Metragem quadrada e quantidade de quarto tem mais ou menos a mesma, que é quantidade de famílias. Quantidade de membros da família, né? De membros das famílias que cabem no apartamento. CEP, isso aqui eu vou pegar CEP se tem segurança. Item de segurança. Eu vou pegar o CEP se tem segurança e vou colocar se é walkable, se dá para caminhar, né? Vou juntar essas variáveis e se é passível de se caminhar. Vou pegar outra variável, vou combinar. Vou pegar outra variável e combinar. Aí eu vou tentar combinar essas duas, vou tentar combinar essa e essa, tentar combinar, e vai combinando variável. E vai dando peso para isso. Só que ele tem uma capacidade computacional infinita e ele vai colocando infinitas possibilidades de peso. E vai vendo se acerta o preço do imóvel. Por tentativa e erro, com uma capacidade computacional violenta, uma hora ele acerta os pesos e chega numa acurácia de me dar todos esses inputs, que eu chego numa acurácia altíssima. É o Big Blue, né, do xadrez. Vai fazendo tudo. Eu vou tentando todas as combinações possíveis com uma capacidade maluca, com pesos infinitos, né? Eu vou testando todos os pesos diferentes e que se dane se a variável me parece explicar ou não o preço do imóvel. Essa é a pegadinha do Deep Learning. Lá em Colômbia eu conheci uma moça que fundou a Tala. Tala é uma das fintechs mais relevantes, uma das 100 mais importantes da Forbes, que fez microcrédito em regiões paupérrimas do planeta. Ela tem uma acurácia assustadora. E ela usa Deep Learning. E que dado ela tem para microcrédito? Não tem os nossos dados de crédito. Renda, imposto de renda, microcrédito, $50. É dado de smartphone. Mas quais dados de smartphone importam? Sei lá, que se dane. Aí ela pegou tudo que tinha. Aí o app que você usa o dia inteiro parece indicar se você é um bom pagador de crédito ou não, concorda? Passa o dia inteiro no Candy Crush é velho, né? No Stumble Guys ou em outro lá. Ou outra pessoa passa o dia inteiro num app, no Zoom lá, parece, né? Tem diferença. Só que ela achou coisas esquisitíssimas. Ela jogou tudo aqui para ele combinar tudo possível. Que se dane se faz sentido ou não. E ela achou que o nível de bateria é uma das variáveis-chave para ajudar a explicar se você vai devolver o crédito. Aí, depois que ela achou no modelo, a gente fica procurando justificativo. Parece fazer sentido. Aquela pessoa, que nem meu pai, que não sei o que acontece, está o dia inteiro com 99% de bateria, não sei como é que pode, tende a ser uma pessoa mais organizada. Isso, não é? Isso tende a ser levado para a vida financeira. Aquela pessoa que está sempre com 2% de bateria procurando uma tomada, por onde anda, tende a ser um pouco mais desorganizada na vida, e isso leva para a vida financeira. Toma mais risco. Toma mais risco. Mas isso são só possibilidades. Não sei se tem relação ou não, mas em top só tem muita variável, Marcelo, né? Muita, com muitas observações para ele conseguir combinar tudo com tudo. E esse é o problema, não é explicável. Como é que ele otimiza? Não tenho a menor ideia. E essas são as camadas. Cada uma dessas é uma camada para ele. Esse é o conceito de camada que a gente fala, que as camadas fizeram a diferença. Ele é capaz de criar centenas de milhares de camadas, combinando. Uma vez treinado, definido os pesos, vira algo muito simples de executar, né? Com a capacidade computacional, você não precisa mais. O pesado é no treinamento, né? Na definição. Do treinamento, e a gente, o pessoal descobriu sem querer que aqueles GPUs são usados para videogame. Placa de vídeo.
são excelentes para processar deep learning, algoritmo deep learning. Então, sem querer, A NVIDIA, a AMD dispararam por causa disso. Então, Bom, claramente a gente poderia ficar aqui, né, por muito tempo aqui discutindo o tema, mas acho que como o nosso compromisso aqui é de ser pontuais também no encerramento, já são 10 horas. Queria agradecer o Mussa, em nome de toda a nossa comunidade, e já colocar o desafio da gente fazer um outro desse daqui uns 9 meses, já aproveitando a evolução do tema e o conhecimento que todo mundo já agregou daqui até lá. Obrigado, Mussa. Mila também, por receber a todos. E obrigado, pessoal. Bom dia. Pessoal, vamos aproveitar. Se tiver online e puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto oficial do evento, quem tiver ali, a gente faz uma foto aqui, ó, as carinhas saem ali. Obrigada a todo mundo. Olha, aqui também, ó. Cadê a Gabi? Bem, pessoal, todo mundo aqui na frente, a gente faz assim, ó, para os amigos saírem também. Primeiro evento do ano, né? Sim. Temos que comemorar, né? Primeiro evento voltando. Esse exemplo que você deu de Você tira aqui, Gabi. É que a gente estuda